Você assistiu o filme, você fez uma, se eu não me engano, você fez uma coluna sobre o... Não, eu fiz uma criticazinha curta, acho que aqui dá até pra... Na valete dessa edição. Inclusive, gosto muito que a minha crítica está sempre do lado da sua, acho isso legal. O Bahia, pra quem não sabe, ele faz as críticas de álbuns de música e você faz de filme. De filme, fica uma do ladinho da outra. Fica uma do ladinho da outra. E assim, o Sons of Freedom é um filme que causou rebuliços em Hollywood, né? Ele conseguiu, é um filme baratíssimo que conseguiu bater blockbusters em bilheteria, enfim. Sim. O filme está no Brasil. Eu não achei surpreendente porque eu imaginei que fosse ter uma campanha, mas queira ou não, é o filme que mais tá, é o primeiro em bilheteria na semana. No Brasil. No Brasil. E você assistiu o filme. Antes da gente começar aqui a fazer os deslumbramentos, eu queria saber, o filme é realmente bom? Então, essa é uma coisa interessante, né? Porque assim, metade das pessoas... As pessoas estão muito divididas, né? Então, metade, que é a parte mais à esquerda, diz que o filme é tenebroso, que ele alimenta uma teoria da conspiração falaciosa e que é um filme pra extrema-direita. E por outro lado, eu vejo a direita falando que o filme é lindo, é impecável. Pô, assim, Nando Moura, eu gosto muito de você, eu assisto seus vídeos, mas falar que é um dos melhores filmes que você viu na sua vida... Aí não dá, né, meu amigo? Aí ele falou isso? Falou que foi um dos melhores filmes que ele viu na vida dele. Ele falou, foi um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, daquele jeitão dele. Mas, né, o cara, né, eu respeito a opinião do Nando, né? Ele que faz várias críticas engraçadíssimas de filme aí, isso não tem o que argumentar. As críticas do Nando são muito engraçadas. São muito engraçadas. Mas assim, pessoal, vamos lá. O filme mais polêmico do ano, será que ele merece esse título? Porque, veja, toda vez que se fala na imprensa de Sons da Liberdade, é sempre com um tom de deboche, né? E dizendo que é um filme que traz à tona a teoria da conspiração QAnon. Sabe o que é essa teoria, Bahia? Sim, conheço bastante. Então, pra quem não sabe, ó, a QAnon é uma teoria de que existe uma enorme rede... que eu não acho que pode falar a palavra, vai ser difícil falar esse filme. Pedro, vamos falar Pedro. Não, mas é o nome do filho do cara que tá nascendo agora, eu não vou usar esse nome pra isso. Ah, verdade. Eu vou falar... Deixa eu pensar numa palavra que a gente pode substituir. Não, eu acho que Pedro todo mundo entende. Eu vou falar abuso infantil, pronto. Tá. É isso. O filme fala sobre isso, né? Se você acha esse um tópico muito sensível aí... o pessoal tá falando não dá spoiler. Eu vou evitar dar spoilers, tá? Até porque a história é verídica. Mas enfim, eu vou evitar dar spoilers, tá? Então assim, é um filme que fala sobre tráfico de crianças, né? E a teoria que o QAnon, que estão dizendo que esse filme levanta e traz à tona, né? É uma teoria, acho que de 2015, por aí, né? Uma teoria relativamente recente, de que existe uma grande, enorme rede de tráfico infantil para exploração sexual dessas crianças e que nomes muito, muito grandes ligados ao Partido Democrata e celebridades de esquerda também. E Hollywood inteira. Celebridades de esquerda estariam ligadas a isso, né? Tem nomes até, eles falam a Hillary Clinton, o Mark Zuckerberg, né? A boa parte de Hollywood, né? Só que assim, pessoal, aí você vai ver o filme. Você vai e assiste. Não tem absolutamente nada que cite, mas assim, sequer indiretamente, essa teoria QAnon. Nada. Não é um filme político, sob nenhum aspecto. Ele é um filme que... ele traz à luz o problema do sequestro de crianças e da exploração sexual infantil e conta a história de um cara que foi um herói de fato, né? Um cara que... agora me fugiu o nome dele. Pega o nome dele aí, Bahia, o nome do personagem principal do Sound of Freedom, que é um cara que... o cara que existe na vida real mesmo. Ele era um agente federal americano que foi responsável por salvar aí centenas de crianças ao longo da carreira dele, né? Um cara que abriu mão do próprio cargo. O Tim Ballard. Tim Ballard, esse aí, o Tim Ballard. Um cara que abriu mão do próprio cargo, né, pra salvar crianças que estavam nessa situação na Colômbia. A história desse cara, de fato, é fantástica, né? E agora estão tentando manchar a imagem do cara, né? Mas enfim, o filme fala sobre isso, né? Tem cenas muito chocantes de... É sério? Não, mas aí que tá. Mais ou menos. Porque assim, o tema é muito sensível. Sim. Quando... tudo é subentendido, isso eu achei legal. Eles não exploram a cena de uma forma agressiva, não é agressivo. Mas é chocante, porque você sabe o que tá acontecendo lá. Eles não mostram, eles cortam a câmera no momento certo, mas você vê ali, tem crianças atuando e tem lá o cara... eles fazem tipo novela da Globo. Não é tão tosco assim. Eu achei de bom tom. Bom tom? Eu achei de bom tom. Não, porque quem faz esse jogo assim, de mostrar o que está acontecendo sem mostrar o que está acontecendo, é sempre a Globo. Que tá no limite da censura da TV aberta, entendeu? Não, mas isso é uma coisa... Não, nada a ver, assim. Porque, Bahia, quando você vai mostrar uma coisa muito chocante... E vou te falar uma coisa, tá?
muito filme de terror, por exemplo, os mais antigos acabam sendo mais assustadores que os mais atuais. Porque eles mostram. Porque eles não mostram. Porque eles não mostram. E às vezes, eu lembro até hoje, tem o filme de 1974, tá? Um dos filmes de terror mais maravilhosos de todos os tempos, O Massacre da Serra Elétrica. Cara, praticamente não mostra nada nesse filme. E as pessoas saíram horrorizadas. Porque muitas vezes, o que tá na sua mente é muito mais assustador do que qualquer coisa que o diretor poderia mostrar ali. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma cena no Massacre da Serra Elétrica que ele pendura um cara num gancho assim, ele pendura as costas do cara aqui e não mostra as costas do cara furando. Mas você sente aquela agonia porque você imagina aquilo. Então eu acho que no Sounds of Freedom é legal isso, que ele não choca visualmente, mas ele te choca pelo tema que é muito sensível, que é a exploração sexual infantil, tá? Então eu acho que isso é uma das coisas do filme que são muito bem feitas. E assim, eu começo a me perguntar, né? Tá, beleza, aqui o Anon é um absurdo, realmente é uma teoria meio bizarra e tal, mas assim, por que Hollywood tá tão incomodada com esse filme? Que é um filme que não ataca Hollywood diretamente. Sim. Você já se fez essa pergunta? Por que eles acionaram todo mundo ali pra falar que o filme é um absurdo, que é uma porcaria? Porque é um filme que fala sobre temas sensíveis e uma Hollywood que tá completamente corrompida. Então, mas ele não cita Hollywood diretamente. Não, mas assim, eles sentiram o filme, porque, cara... Eles sentiram, é aí que eu tô querendo... Eu acho que eles sentiram de alguma forma, né? Porque a gente sabe as coisas que acontecem nesse mundo, né? Assistam o documentário do Harvey Weinstein, né? Na Netflix, é uma coisa escabrosa. Um mega produtor de Hollywood, um cara com contatos, um cara... Sabe, que era gigante na profissão dele. Ele tinha uma rede de... Uma pirâmide, sabe aqueles esquemas de pirâmide? Era um esquema de pirâmide de... essa palavra. Não, existe. Isso bizarro, é real. Isso é real. As pessoas... É porque a mídia brasileira, como ela é tosca, ela vê lá, nossa, então, se está no Reddit, se está nesses fóruns... Nesse então, submundo da extrema-direita. Então, não deve ter nenhum tato da... Mas, assim, é claro que tem seus exageros. Eu lembro que teve... Você lembra do episódio que eles falaram que o Joe Kennedy ia ressuscitar em um show dos Rolling Stones e apoiar o Trump? Essa galera é realmente maluca. Não, e tem uma teoria que vem dessa teoria que o Anon, que diz que, na verdade, eles sequestram essas crianças pra consumir o sangue delas pra adquirir a vida eterna. Porque, assim, na verdade... O South Park zoou muito bem isso. Sim, inclusive. só que assim... A teoria mais pé no chão fala, olha, ele tem isso para ter o registro e todo mundo ali tem um círculo de confiança. Tipo, todo mundo tem meio que provas de todo mundo, entendeu? Eu acho que esteja mais ou menos assim. Mas assim, por minha parte, eu ainda não vi o filme e eu não tenho interesse nenhum em ver esse filme. Por causa do tema? Não por causa do tema, mas assim, eu achava que esse filme era um filme puramente panfletário. Pelo que você tá me falando, não é. Não é um filme puramente panfletário. Eu vou falar dos aspectos ruins do filme ainda, né? Mas assim, saibam que não tem nada de político. Acho extremamente curioso a crítica tá falando tão mal assim. De novo, não é um filme bom assim, mas... Cara, vocês falam que esse filme, ele lida de maneira muito agressiva com as coisas, mas a mesma crítica especializada que adorou aquele Cults da Netflix. Lembra desse filme? Lembro. Filme francês? Lembro. Que era um filme que se dizia contra a exploração sexual infantil, enquanto... Ou melhor, contra a sexualização infantil, enquanto na própria tela ali ele mostra, né, explicitamente a sexualização de crianças. E é um filme que tá aí, em catálogo, na Netflix. A crítica adorou, falou, nossa, que subversivo, né? Que coisa revolucionária. Um lixo de filme. Eu assisti inteiro esse filme, um lixo de filme. E aí, chega o Sounds of Freedom e eles descem o pau. Agora vamos lá. O filme então quer dizer que ele é maravilhoso, ele ataca um problema, né? Ele é corajoso e tal. Cara, o filme, ele é amador em certos aspectos, tá? E ele é muito clichê. Então, assim, algumas coisas me incomodaram muito. Tem um cara lá, que aparece no começo do filme, que a cena é até legal, o jeito que ele engana o cara. Porque o que esse cara fazia, esse Tim Ballard aí? Ele enganava alguns pedos, né? E dizendo que ele era um. Ele falava pro cara assim, olha, eu assisto... Porque ele via muitas imagens de abuso sexual. Então ele tinha que ficar vendo aquilo e registrando. Devia ser um trabalho tenebroso, né? E ele chegava pros caras e falava assim, olha, pô, eu não aguento mais olhar pra algo tão bonito e não fazer parte. Me indica pro teu amigo lá que te vendeu tal filme. Aí chegava pro cara, me indica pra não sei quem que conseguiu a criança pra não sei quem. E aí ele ia... E ele conseguia... Meu, assim, o cara realmente tinha um sangue de barata inacreditável pra conseguir lidar com isso. O cara realmente é um herói, né? Mas assim, aí você vai ver as cenas, né? Aí o cara que é o pedo, imagina um estereótipo de pedo. Sim. Aquele cara de bigodinho, de óculos, com aquele cabelo assim. Aí o cara era desse jeito. Aí tinha uma cena que ele tá conversando com um cara que tá ajudando ele na investigação. Aí esse cara vira pra ele e fala assim, você já está nesse ramo há 12 anos.
por que você faz isso há tanto tempo? E aí ele olha assim, aí ele para e pensa um pouco, ele olha e fala assim, porque os filhos de Deus não estão à venda. Nossa. Então, tipo, é bem tosco, assim, é um tom quase... E isso eu vi a crítica criticando, né? E eu concordo com isso, que é assim, é quase um tom apoteótico, religioso. E isso acaba deixando um pouco tosco, né? Às vezes ele salva umas crianças, aí elas estão rindo lá e ele, veja, este é o som da liberdade. Sabe uma coisa bem... Ah, que ele fala o título do filme. Fala o título do filme. Já viu Family Guy, né? Que já. He said it. Então, assim... Ele tem algumas atuações bem toscas. O cara principal lá, o ator principal, que eu esqueci o nome dele, que é um cara bem polêmico, ele interpretou Jesus Cristo naquele filme terrível que é A Paixão de Cristo, mas ele é um bom ator, tá? Isso não tenho o que negar, ele é um bom ator, ele manda bem. Mas tem umas atuações nesse filme que é uma coisa... Nossa, é verdade, ó. Vale salientar que o Jim Caviezel foi execrado por interpretar Jesus no filme do Mel Gibson. Mas não foi só por interpretar Jesus, não foi só isso. Ele dava muitas posições políticas, né? Ele era um cara muito ativo contra o aborto, por exemplo, e aí a Hollywood mainstream, que, né, 90% é a favor do aborto, acabavam criticando o cara por isso, ele foi muito sabotado e tal. Mas assim, tecnicamente falando, o cara, ignorando a questão política, ele é um bom ator, ele passa emoção, ele manda bem. Ele manda bem, entendeu? Agora, filme... Eu achei fraco. Não, assim, eu não queria ver esse filme porque eu achava que ele era uma grande propaganda política. E quando eu ainda estou cansado disso, porque eu vi Barbie, eu falei, cara, assim, não é possível, eu não aguento mais uma merda dessa. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, não, o filme deve ser uma puta propaganda, tipo, deve ser aqueles filmes trash que o cara só quer ficar panfletando. Pelo que você tá me falando, realmente não é isso. Assim, realmente é um filme que preocupa em passar uma história, mas que no fundo, ele claramente foi feito com essa intenção. Eu ainda não assisti o filme, não vou falar aqui se é bom ou ruim. Eu acho que eu vou assistir o filme quando ele sair. Veja, posso falar? Eu recomendo que vocês assistam. Assim, de novo, né, tem que levar em consideração que muita gente não gosta desse tipo de temática, porque realmente é uma coisa muito forte. Sensível, sabe? É sensível, né? Quem acha isso uma coisa... Pô, a Raquel, né, minha esposa, falou, cara, eu não quero assistir. Ela não consegue. E tem gente que não vai conseguir, entendeu? O Bahia colocou um negócio na tela aí pra gente. Como a extrema-direita criou uma coisa... Tá vendo? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Com o filme Som da Liberdade, hits de estrelas radicais da música country, o grupo põe suas bandeiras e teorias conspiratórias. Cara... O diretor, ele falou, gente, pelo amor de Deus, eu só queria alertar as pessoas de um problema que acontece. E a abertura do filme, pra mim, a parte mais pesada, não a cena de abertura, mas que a cena de abertura também é pesada, mas aquela onde aparecem os créditos iniciais do filme, e ele mostra imagens que me parecem, eu não fui atrás pra ver isso, mas me parecem imagens reais de crianças sendo sequestradas. De câmeras de segurança, o cara pegando a criança, botando na moto e levando embora. E várias imagens dessa. E ele queria falar... E eu vi muita gente criticar. Ah, mas na maioria das vezes que as crianças estão sendo sequestradas, não é por um cara aleatório como ele mostra, é por um membro da própria família. Não, tudo bem. Mas isso é que nem você falar assim, olha, eu vou fazer um filme sobre acidente de avião. Ah, mas a maioria dos acidentes são de carro. Cara, beleza, mas ele queria retratar esse problema. E ele só falou, eu quero alertar as pessoas em relação a isso. Só isso. Porque muitas pessoas são enganadas, sabe? No começo do filme, isso na primeira cena, tá? Isso não é spoiler nem nada, mas mostra um cara que ele tem uma filha e fala pra ela, sua filha pode ser modelo e tal, vem, ele fica super feliz, ele vai junto, de repente quando ele vê a filha dele não tá mais lá, foi sequestrada, foi levada. E aí o principal tem que salvar a filha e tal. Então assim, é ridículo politizar isso, tá?